E se eu te dissesse que aquele pequeno gesto de bondade que você fez, na verdade foi observado por um bilionário que agora quer mudar a sua vida inteira? Parece loucura? Então fica comigo, porque isso não é coincidência e você não está aqui por acaso. Você vai entender porque aquele momento que você quase esqueceu foi, na verdade, um ponto de virada escrito pelo próprio destino. Ainda nesse vídeo, você vai descobrir como a sua atitude silenciosa acendeu um movimento poderoso nos bastidores e como a sua vida está prestes a dar uma virada tão precisa que vai parecer mágica. Mas antes de continuarmos, se você sente que essa mensagem está te chamando por dentro, já deixa o like aqui agora mesmo. Comenta aí o número 22 se você acredita que nada é por acaso e que está pronto para essa transformação. E se inscreve no canal, porque aqui a gente não entrega conteúdo comum. Aqui a gente desperta consciências, porque não importa como você chegou até esse vídeo. O fato é, você chegou, e isso já diz tudo. A recompensa que o mundo tentou esconder de você está prestes a ser revelada. Você caminhava pelo mundo como sempre fez, com simplicidade, com verdade, com um coração que oferece sem esperar retorno. Mal sabia que aquele gesto cotidiano, aquele olhar sincero ou palavra de consolo que você ofereceu, sem câmeras, sem plateia, era exatamente o que uma alma poderosa precisava para acreditar novamente na humanidade. Não foi só um ato gentil, foi um resgate silencioso. A pessoa que recebeu sua ajuda naquele momento não era qualquer um. Por trás da roupa simples e da aparência comum, estava alguém com influência, com recursos, com conexões que moldam destinos. Mas naquela hora, ele era apenas um ser humano quebrado, e você o viu assim, não como status, mas como alma. Sem saber, você interrompeu o ciclo de descrença de alguém que já não via mais sentido na generosidade, na autenticidade, na bondade. Seu gesto cortou a neblina emocional que essa pessoa carregava. E como se fosse uma espécie de código secreto que só os puros conseguem decifrar, você acionou algo que nem mesmo ele sabia que ainda existia. Esperança. Esperança de que ainda existem pessoas que não vendem sua essência por influência. E essa descoberta acendeu nele uma decisão. Essa pessoa eu vou lembrar. Mas não era só lembrar. Ele estava pronto para agir. Aquilo que para você foi cotidiano, para ele foi sagrado. Você não fez networking, você não entregou um currículo, você não mostrou seu portfólio. Você apenas foi você. E nesse momento, o universo inteiro silenciou para registrar. Alguém digno de algo grandioso acabou de ser identificado. Talvez você nem lembre exatamente o que fez. Talvez tenha sido só segurar uma porta, ajudar alguém com sacolas, sorrir para alguém invisível aos olhos do mundo. Mas naquele instante, um gesto aparentemente comum foi observado por forças que não usam terno, não aparecem em eventos, não anunciam suas intenções. Foi um teste divino, não para medir sua eficiência, mas para comprovar sua essência. E você passou não por esforço, mas por coerência com quem você sempre foi. O universo opera de forma silenciosa, mas precisa. Ele te observa quando ninguém está olhando. E naquele dia, ele posicionou no seu caminho alguém que precisava de você, não por status, mas por sanidade. O gesto que você entregou, que para você parecia nada, foi tudo para quem recebeu. Foi a primeira rachadura na armadura emocional de alguém que há muito havia perdido a fé nas conexões humanas. Enquanto tantos vivem sob máscaras e estratégias, o seu gesto foi cru, puro, inegociável e, por isso, eterno. A partir daquele momento, uma espécie de radar invisível se acendeu sobre você. Uma marca espiritual foi colocada em seu caminho. Esse é confiável, esse está pronto para mais. O que parecia casual foi um chamado, e você respondeu da forma mais autêntica possível, com amor. This is Kadit.
Aquela pessoa que você ajudou não era apenas rica, era alguém devastado por dentro. Acostumado a ser rodeado por interesses, bajulado por conveniência e tratado como um objeto de troca social. Ele já não confiava em sorrisos, já não acreditava em abraços. Cada novo rosto era mais um contrato disfarçado, mais uma tentativa de tirar, sugar, manipular. Ele estava no limite, em silêncio. Mas você apareceu e não pediu nada. Não elogiou o carro, não tentou ser amigo, não fez joguinhos. Você ofereceu humanidade, talvez a única que ele tenha recebido em anos. Isso atravessou as defesas, rompeu camadas que nem o tempo conseguiu destruir. Ali, ele não viu um estranho. Ele viu uma resposta, uma lembrança de que ainda existem pessoas que não têm preço. E isso o fez parar. Você nem percebeu, mas enquanto falava com ele ou estendia a mão, o tempo desacelerou. Ele não estava diante de mais um bajulador, estava diante de um espelho. E nesse reflexo, ele viu o que tinha perdido: autenticidade. Por isso ele não esqueceu. Por isso, ele decidiu que precisava de você, não por necessidade financeira, mas porque você provou que a verdade ainda vive. E quando alguém com poder encontra a verdade, eles a protegem, investem nela e fazem o mundo ver o que antes era invisível. Enquanto você achava que ninguém via sua entrega diária, havia algo maior anotando cada gesto, cada renúncia, cada momento em que escolheu o bem, mesmo quando era mais fácil fechar os olhos. Aquilo que pareceu não render nada, na verdade estava acumulando como investimento silencioso em um cofre que o mundo não vê, mas que um dia se abre. E esse dia chegou. Você pode até ter sido ignorado por muitos, tido como bobo por outros, ou subestimado por aqueles que confundem dureza com força. Mas a bondade tem um idioma que só os sábios conseguem ouvir. E um deles ouviu. O bilionário que você ajudou não apenas te viu, ele te leu, ele percebeu sua frequência, sua autenticidade, sua alma limpa. Isso não se esquece, isso transforma. Foi por isso que depois daquele dia, ele não te tirou da mente. E enquanto você seguiu sua vida achando que foi só mais um dia comum nos bastidores, algo estava sendo preparado. Não como caridade, mas como reconhecimento, porque o destino não premia performance, ele recompensa verdade. Em um instante, você não apenas tocou alguém com palavras ou gestos, você alterou a trajetória de uma vida. E quando isso acontece, a realidade inteira precisa se reajustar. Aquilo que parecia linear se curva. Aquilo que era rotineiro se torna histórico. Você não apenas ajudou alguém, você causou um redirecionamento. Esse impacto, que começou como uma faísca emocional em quem recebeu sua bondade, se espalhou como corrente elétrica nas engrenagens do destino. Porque quando um bilionário muda de ideia, toda uma rede de decisões, de projetos e de futuros muda com ele. E você foi o ponto de virada, o catalisador. E como o universo é justo, ele não te deixaria fora do novo ciclo que você mesmo iniciou. Por isso, prepare-se, porque o que vem agora não é uma recompensa, é uma consequência. Sua realidade também vai mudar, não porque você exigiu, mas porque você mereceu. Naquele instante, o que mais impactou não foi o que você disse, mas o que você não disse. Você não tentou impressionar, não buscou aproximação estratégica, não preparou um discurso. Sua existência ali, crua, sincera, foi como uma brisa de verdade, num mundo saturado de performances. Sua atitude não nasceu de cálculo, mas de instinto. Você foi puro. E no mundo dos poderosos, pureza é tão rara quanto o ouro em estado bruto. Você não tentou ganhar pontos. Não buscou conexão por interesse. Não forçou empatia. Você simplesmente foi humano. E isso foi mais revolucionário do que qualquer grande projeto ou ideia mirabolante.
Sua presença rompeu a bolha que cercava aquele bilionário. Por um momento, ele se viu fora da posição de poder, de influência, de status, e dentro da condição mais essencial que todos esquecem: ser alguém que também precisa ser tocado pela verdade. Esse gesto, tão natural, tão despretensioso, ativou um chamado dentro dele. Porque quando alguém com o mundo aos seus pés encontra alguém que não se curva diante dele, mas o acolhe com humanidade, ele entende: isso é raro demais para ignorar. E a partir dali, você passou a habitar um lugar de memória que não se apaga. E a sociedade ensinou aquele bilionário que tudo tem um preço: lealdade, carinho, companhia, até amor. Tudo veio sempre embalado em expectativas. Mas você apareceu e desfez esse sistema. Sem saber, você foi o espelho que ele evitava encarar há anos. Um reflexo daquilo que ele havia esquecido. A verdade crua, a pureza sem cálculo, a gentileza sem fatura. Você mostrou que existe uma forma de existir no mundo que não busca recompensa, apenas conexão. E isso o desarmou. Ele esperava uma cobrança, um favor futuro, uma investida disfarçada. Mas nada veio. Apenas um silêncio ensurdecedor, recheado de autenticidade. Você não fez questão de ser lembrado, e por isso se tornou inesquecível. Naquele momento, ele entendeu. Todo o dinheiro que havia acumulado jamais compraria o que você carregava com naturalidade. Você não era um vendedor de boas intenções. Era um portador delas, e por isso ele decidiu: não posso deixar essa pessoa escapar da minha história. Antes mesmo de abrir a boca, algo já havia sido comunicado. Sua presença não era chamativa, mas era incontornável. Ela não implorava por atenção, mas dominava o espaço com uma serenidade quase sobrenatural. Sua energia chegou primeiro, atravessou camadas, penetrou paredes emocionais e encontrou alguém que, apesar de blindado pelo status, ainda desejava ser tocado pela verdade. Naquele instante, algo que ele não conseguia explicar o fez parar. Você não se comportava como os outros. Não havia pressa, não havia fome, não havia o desespero de ser visto. Havia calma, inteireza, uma confiança que não vinha do que você possuía, mas de quem você era. Isso o desconcertou. Não por arrogância, mas por força silenciosa. E mesmo depois que você se foi, algo ficou. Algo que ele não sabia nomear. Era sua vibração. Era a sensação de ter encontrado alguém que caminha com propósito, sem precisar anunciar sua missão. Sua presença falou tanto que as palavras se tornaram secundárias, e foi aí que ele percebeu: essa pessoa carrega algo que eu não posso comprar e que não posso ignorar. Quando duas energias se encontram, elas se chocam ou se transformam. A sua não apenas tocou, ela reorganizou. Dentro daquele coração acostumado com contratos, cifras e estratégias, você acendeu uma luz que ele nem sabia mais procurar. Você virou uma chave emocional, uma divisão de eras na história particular de alguém com muito poder, mas pouca paz. Antes de você, ele via o mundo como um grande tabuleiro. Após você, ele começou a enxergar pessoas novamente. Foi como se você reativasse nele uma memória esquecida, a de que a vida é feita de conexões reais, não de negociações contínuas. Sua energia se tornou uma espécie de portal. Ele cruzou esse portal e não quis mais voltar. E foi aí que tudo começou a se mover. Seus sócios, amigos, conselheiros perceberam: ele está diferente, mas não entenderam o motivo. O motivo era você. Sua alma gerou uma transformação tão profunda que não só tocou o bilionário, mas começou a reconfigurar o mundo à sua volta. E essa reconfiguração está te puxando junto. Quantas vezes você ouviu que era bom demais, que deveria endurecer, que precisava parar de confiar tanto? O mundo zombou da sua generosidade como se fosse uma fraqueza. E mesmo assim, você seguiu. Continuou amando, ajudando, servindo.
mesmo sendo ignorado, mesmo sendo descartado. O que você não sabia era que enquanto o sistema debochava, um guardião real, silencioso, poderoso, te observava. Ele não curte, não comenta, não aparece, mas ele vê, ele anota, ele sente. Enquanto os outros celebravam suas conquistas feitas com ego e artimanhas, ele buscava algo raro, verdade sob pressão. E aí estava você, agindo com integridade quando ninguém via, recusando atalhos, mantendo-se firme, mesmo com a alma cansada. Esse guardião não trabalha com holofotes. Ele trabalha com elevação. E agora, depois de te ver passar por tantas portas fechadas com o coração aberto, ele decidiu. Chegou a hora. O mundo que te ignorou vai ser obrigado a te ver, porque o que está vindo não é prêmio, é reconhecimento. Sua bondade era a chave. Eles riram. Mas agora vão ter que aplaudir. A maior das provas é sempre aquela que acontece quando você não sabe que está sendo avaliado. E nesse teste silencioso, você brilhou não por intenção, mas por essência. O encontro que você teve, aquele que parecia comum, era na verdade uma armadilha divina para capturar sua verdade em estado puro. Um ser de influência, camuflado como qualquer outro, entrou na sua vida por alguns segundos e ali, diante do ordinário, você revelou o extraordinário. Não precisou de palco, não precisou de roteiro. Você apenas foi. E ser, nos dias de hoje, é a revolução que poucos conseguem sustentar. Eles queriam saber se você era real, se sua bondade era um disfarce ou uma extensão da alma. E você respondeu com o que tem de mais precioso: coerência. Não mudou seu tom, não ajustou sua postura, não procurou uma oportunidade. Você deu a mesma dignidade a quem parecia não ter nada. E isso, aos olhos de quem tudo tem, é um choque. Você passou o teste que a maioria falha. O de manter o coração limpo, mesmo em ambientes corrompidos. Não porque sabia que estava sendo observado, mas porque não sabe viver de outra forma. Agora, com o veredito definido, os bastidores se agitam. Portas que pareciam trancadas para sempre começam a ranger, não por pressão, mas por destino. Não haverá anúncio, haverá movimento. O que virá em sua direção não será mérito construído por estratégia, mas recompensa concedida por autenticidade. Porque a vida tem um código secreto. Ela premia aqueles que são verdadeiros quando ninguém está vendo. Moisés, você partiu daquele momento sem expectativas, talvez sem nem pensar duas vezes no que havia acontecido. Para você, foi apenas mais um gesto entre tantos que oferece ao longo da vida. Mas para a pessoa que recebeu, foi um terremoto emocional. Sua presença não terminou quando seus passos se afastaram. Ela ficou. Ficou nos pensamentos, ficou no peito, ficou vibrando como um lembrete de que ainda existe verdade num mundo tão barulhento. Sua energia não foi um evento, foi uma marca espiritual. E marcas assim não se apagam com o tempo, elas se ampliam. Dias se passaram, pessoas vieram e foram. Mas o impacto que você causou permaneceu. E quanto mais o bilionário tentava seguir, mais a memória da sua luz voltava. Não como uma lembrança qualquer, mas como um chamado. Sua vibração era diferente, sua entrega era sem cobrança, sua presença era leve e ao mesmo tempo transformadora. É impossível esquecer quem toca a alma sem tocar na vaidade. É impossível fingir que nada aconteceu quando o coração foi realinhado. Agora, movido por essa lembrança viva, ele começa a traçar planos. Não como um favor, mas como uma reação inevitável a um gesto que redefiniu sua percepção sobre as pessoas. E enquanto você segue seu caminho, achando que nada mudou, algo está sendo orquestrado por mãos que você nem imagina. Porque quando uma alma é marcada por outra, o universo se move para que esse elo não seja esquecido, mas sim celebrado com algo à altura. Existe um tipo de recompensa que não cabe em palavras simples. Ela não é genérica, não é aleatória, não é uma coincidência feliz.
Ela é um encaixe perfeito, uma resposta às orações silenciosas que você nunca teve coragem de verbalizar. O que está vindo para você não será apenas uma bênção, será um sinal. Algo tão específico, tão cirurgicamente alinhado ao que pulsa no fundo da sua alma, que sua única reação será o silêncio de quem percebe que o destino estava ouvindo o tempo todo. Não será sobre um valor em dinheiro, será sobre propósito. Será algo que parece ter sido moldado nos bastidores do invisível, a partir das suas dores, dos seus dons, dos seus vazios e dos seus sonhos não ditos. Será uma chave que abre a porta que você nem sabia que estava trancada, mas que sempre sentiu existir. E quando essa chave girar, você vai entender, nada foi em vão. Nem as lágrimas, nem os nãos, nem as noites em que você se perguntou se ainda valia a pena ser bom. Essa recompensa não virá como presente de aniversário, nem como surpresa de sorte. Ela virá como confirmação. Ela mostrará com clareza cirúrgica que aquilo que você é, com todas as suas contradições, com todas as suas gentilezas, foi exatamente o que acionou a máquina do destino a seu favor. E nesse momento, a única explicação possível será uma só: milagre. Você caminhou por muitos lugares sendo subestimado. Olhavam suas roupas, seus cargos, seus recursos e traçavam julgamentos. Nunca viram o que você realmente carregava. Não porque era invisível, mas porque era valioso demais para olhos treinados apenas para cifras. Sua verdadeira riqueza nunca esteve na conta bancária. Estava nos detalhes, na forma como você ouve sem pressa, como abraça sem armadura, como oferece sem negociar. Você sempre foi um banco de alma, e agora o mundo vai ter que reconhecer isso. O bilionário que você tocou viu o que os outros ignoraram. Ele percebeu que você tem algo que não se compra: integridade. Enquanto outros construíam impérios externos, você cultivava um universo interno que ninguém entendia, mas que agora todos terão que enxergar, porque chegou o tempo da inversão. O invisível vai se tornar referência, o ignorado vai virar espelho, o desacreditado vai ser colocado no centro, e você será esse centro. O que vem aí não é uma mudança de status, é uma revelação. Não sobre o que você passou a ter, mas sobre o que sempre teve. O mundo vai tentar justificar, vão dizer que foi sorte, coincidência ou caridade. Mas os que sentem de verdade saberão, não foi nada disso, foi justiça espiritual. Porque riqueza de verdade sempre começa na alma, e a sua, meu amigo, já era milionária há muito tempo. Você passou tempo demais à margem, esperando ser visto, sendo paciente com a vida, com as pessoas, com as dores. Aguentou calado, amou sem retorno, plantou sem colher. E mesmo assim, permaneceu. Mas agora, o universo inteiro se organiza para uma única coisa: te posicionar. Não como uma peça empurrada por acaso, mas como uma fundação, um pilar, um centro que sustentará muito mais do que seu próprio nome. Esse posicionamento não virá com barulho, ele virá com peso, com autoridade natural, com uma presença que não exige explicações. Porque quem carrega a verdade não precisa de discurso. E agora, tudo aquilo que parecia perdido, o tempo, os talentos, os gestos que ninguém valorizou, tudo será reunido em um único momento. E esse momento é agora. Você não vai mais andar pedindo espaço, você será o espaço. O seu nome será lembrado, não por insistência, mas por essência. O que o universo vai fazer não é apenas uma exaltação, é uma reposição de trono, porque finalmente chegou a hora de o mundo ver o que o céu já sabia há muito tempo. Você nasceu para ser visto, ouvido e seguido, e ninguém vai mais poder ignorar isso.